Meu marido não quer saber do método Billis, de jeito nenhum. Já tentei conversar, já briguei, já falei com o padre e ele não quer saber. Fran, o que é que eu faço? Bom, eu vou te falar um pouquinho assim da minha experiência, o que é que eu tenho visto com as minhas usuárias. Bora pro vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e eu quero falar hoje desse assunto que muitas mulheres sofrem, passam por isso, e nós aqui, né, tentamos do lado de cá, tentamos ajudar e dar alguns direcionamentos, alguns conselhos, né, se é que se pode falar assim. Então, primeira coisa, o que a gente vê muito, né, nesse caminhar aqui de instrução? Muitas mulheres usavam pílula ali por muito tempo e aí descobriram que era pecado, né? O casal, às vezes o casal, né? Glória a Deus quando é o casal junto, mas muitas vezes a mulher se converteu primeiro ou aprendeu primeiro, enfim. E aí ela descobriu que eles usavam pílula ou camisinha ou que seja, até o pior de todos, que é o coito interrompido, e aí descobriu que era pecado. E agora, né? Como é que a gente faz? O que é que vamos fazer? A gente não pode engravidar agora. E aí ela vai para a internet, né? Vê ali alguns padres, alguns conselheiros, né? Alguns catequistas ensinando e falando que, olha, o método Billis é o método natural, né? Tem outros, mas é um mob aqui, né? Para puxar sardinha para o meu lado. O mob funciona, tal, procura. E aí elas vêm atrás das instrutoras, olha, então, mas tá, eu quero fazer o método, mas o meu marido não aceita, ele não entende, e aí? Então, vamos colocar as coisas aqui na linha do trem certinho. Primeira coisa, né, não dá para brigar com ele, né? Então, vamos entender primeiro, assim, onde é que está o pensamento do seu marido. Então, os casos que mais acontecem é esse, a mulher se converteu, não quer mais usar pílula, mas o marido não quer, não, de jeito nenhum, a gente não pode ter filho, tudo isso. Bom, ok. Primeira coisa, né? Do mesmo jeito que a usuária às vezes não sabe muito bem se funciona, se não funciona, então tentar levar para o conhecimento. Homem é muito mais prático da coisa, né? A gente, mulher mais emotiva, então homem mais prático. Então, falar para ele com dados, né? Olha, o método Billings ele é eficaz, né? Ele tem uma eficácia de 99%, né? O casal precisa viver junto, né? Mas assim, sem brigar, né? Eu repito muito isso, assim, não brigue com seu marido por causa disso. Tem que ir aos poucos. Por quê? Não vai resolver, né? A briga só vai afastar ainda mais. Então, tem que ir ali usar da sabedoria, né? Pedir a Deus a sabedoria para você saber, né, de que forma falar, como falar e tudo. E aí, né, cada estágio. Então, esse é o primeiro, né? Se você se converteu e ele não, minha filha, saiba que a luta é sua. E isso, muitos casais são assim. E aí, o que ela vai fazer? Primeiro, rezar. Não tem jeito. Rezar, então, se Deus te chamou a isso, é porque a tua fé que tem que ser testada mesmo. Mas aí pronto, ele não acredita que é pecado usar camisinha, ele não acredita, não sabe da pílula. A primeira coisa é você demonstrar com atitudes a tua fé, né? Então, primeira coisa, demonstrar que você realmente está buscando a Deus em primeiro lugar. E como é que você mostra para as outras pessoas que você está buscando a Deus? Levando Deus às outras pessoas. De que forma? Amando. Então, quando eu amo meu marido, quando eu amo ele sentir esse amor, ele vai começar a ver que você realmente mudou. Porque qual que é o grande problema? Vocês viveram aí, sei lá, 10 anos de casado, um monte de tempo, e pronto, tava ali tudo bem andando, daí de repente você se converteu. E aí, tá aí agora. Agora você percebeu que era pecado. E aí não é só com relação aos contraceptivos, provavelmente com 1 milhão de outras coisas, com não faltar a missa, com mentiras, com, enfim, muitas outras coisas, horóscopo e caramba, 4 aí. Então, você teve uma mudança muito grande. Só que ele tem que ver essa mudança em você de uma forma que não agrida ele. Porque aí, eu vou na missa e meu marido não quer ir. Tá vendo? Isso aqui, você não tem Deus no coração, ou então não, porque você é ruim, ou então fala para os filhos, não, seu pai não quer ir para missa. Não é assim que você vai conquistá-lo. Não é assim. E não é assim que você vai conquistar em nenhuma área. Então, as brigas podem cada vez mais aumentar. Então, como é que eu demonstro amor? Amando, sem brigar, sem criticar, né? Convidou? Quer ir? Bem, não quer ir? Não, tudo bem, então eu vou tentar ali se adaptar, né? E aí eu tenho algumas experiências, né? O que eu fazia? Eu me preocupava, falei, não, meu marido não quer ir na missa,
eu vou sozinha. Aí eu vou num horário que ele não pode ir, porque aí depois, o horário que ele pode ir, eu já fui e a gente pode passear. E aí um dia, né, graças a Deus, em oração, né, a sabedoria de Deus foi me falando no meu coração, falou, não, você tem que ir com ele num horário que ele pode ir. É muito mais fácil ele querer ir. E assim foi. Então hoje eu organizei a minha rotina de forma que eu posso ir num horário, né, nós vamos todos à missa num horário que ele pode ir. E aí nós organizamos a nossa rotina com isso. Então vamos todos à missa junto. Aí ele ficou mais disponível para ir e começou a ir comigo. Então, tudo mudou. Mas por quê? Porque eu rezei, confiei em Deus e dei o tempo. Chamava ele, um dia ele queria ir, outro dia não foi, até que vai, graças a Deus, muitos meses que ele não falta uma missa no domingo. E isso, meu Deus do céu, né? Louvado seja Deus. É uma grande, grande, grande transformação na minha vida, né? No caso, na vida do meu marido. Segunda coisa, numa situação dessa, que, por exemplo, vocês usavam pílula, né? A mulher usava pílula, a mulher descobriu que era pecado, mais ainda, mais grave que tudo, que é abortiva, né? Todos os contraceptivos hormonais são abortivos, então tem esse agravante. Faz um mau desgramento para a saúde da mulher, né? Para a sua saúde, aí, enfim. Aí o que você vai fazer, né? Tá, e agora? Eu não quero mais usar pílula, aí o que eu vou fazer? Vou ficar em abstinência eterna porque meu marido não aceita o método Billings? Não. Primeira coisa, né? Então eu me converti, eu não quero mais usar pílula, mas meu marido não aceita. O que é que a gente vai fazer? Que esse é o maior drama. Primeiro, você vai conversar com ele, você precisa falar para ele ser firme nessa questão. Olha, a pílula faz mal para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha fertilidade, e isso eu não quero, não aceito mais. Além de que a pílula é abortiva, então acho que ser abortiva ainda é pior, não sei, né? Tá ali na briga. Mas a pílula é abortiva e faz mal para a minha saúde. Pronto. E aí, em terceiro lugar, eu tenho que pensar no meu casamento. Eu não posso ficar em abstinência eterna até o meu marido se converter. Isso não existe. O problema vai ficar muito maior, muito pior. E aí, enquanto você reza, conversa, fala com Deus, fala com o padre, pede ajuda, né? Conversa com quem for, você vai tentar convencê-lo, né? Ou tentar ali que pelo menos, em último caso, se ele não aceitou, não quer saber, pelo menos dos males, ou menor, que é o uso do preservativo. Claro, isso tem que ser muito conversado, isso não é um conselho, muito pelo contrário, né? É um direcionamento que aí já teve outros usuários que aconteceu isso, até elas conseguirem que o marido entendesse, aceitasse e começar a viver o método, eles usaram preservativos por um tempo, porque o processo foi isso. Eles usavam pílula, a mulher se converteu, não quer mais usar pílula, decidiu não usar mais, eles não querem engravidar. Então, até o marido aceitar o método, eles usavam preservativo, mas com o direcionamento, então, direção espiritual, de um padre, né? Enfim. Isso aconteceu, então, é o que a gente diz, dos males, o menor, tá? Então, Fran, então eu posso usar o mob junto com a camisinha? Não, não pode. Proibido. Por quê? Não dá para fazer uma coisa ou outra, porque senão, daqui a pouco, o casal começa a ficar escorado na camisinha. Então hoje eu não sei se eu tô fértil ou não, então a gente usa camisinha. Não. A vivência do método tem que ser o método Billings. Não dá para misturar os métodos. Já fiz um vídeo aqui dos maiores erros que se cometem, né? Vou deixar aqui em cima. Porque não dá para usar os dois juntos, tem que ser um só. Então, ok. Foi lá, você foi convencendo ele, conversando, rezando, pedindo a Deus ajuda. Então, e aí você estudou, aprendeu, você descobriu como que é a observação, como é que é o método, tudo. Até que um dia você fala para ele, olha, meu amor, né? Vamos avançar, vamos melhorar a nossa relação, né? A camisinha é ruim, é horrível, é péssimo. O homem não gosta de usar camisinha. Imagina um casal ali, casados, usar preservativo, isso não faz sentido nenhum. E aí, olha, né, eu entendi, eu percebi que a mulher tem um período fértil, a gente pode ter relações nos dias que eu não estou fértil, tudo isso. E aí, claro, né, de novo, a sabedoria, a oração, a tua vida, a tua cruz que você tem que carregar aí, a tua busca pelas virtudes, a tua busca da santidade, né, que nós temos que sempre buscar melhorar, independente da religião, né, eu falo muito pro católico aqui, mas independente da religião, nós buscamos, né, evoluir, melhorar, buscar a santidade. E isso talvez passe pela tua vida, essa é a tua cruz.
de você melhorar, então, né, ser mais amável, demonstrar, então, mais amor, mais carinho pelo teu marido, para que ele veja em você essa mudança, né, para que ele veja que você realmente mudou. E aí, pronto. Ali, com o tempo, você vai conversando com ele, olha, não é melhor a gente, né, fazer alguma outra forma, porque ficar usando preservativo é ruim, tudo isso. Pronto, talvez ali seja um caminho. Ah, Fran, então eu posso fazer o MOB sozinha sem o meu marido saber? Não, não tem como. Por quê? O método Billings é um método de observação da tua fertilidade. Você vai saber quando está fértil e quando não está. Ponto. Aí, quando você está fértil, se vocês não querem engravidar, vocês têm que evitar contato e a relação sexual em si. Mas, pronto, aí você, um dia que tá fértil, aí o marido, né, quer namorar e tal, e aí faz como? Ah, não, hoje não pode. E aí ele fica bravo, e aí não sei o quê. Não dá certo. Né? Ou então hoje eu não quero. Aí você vai ficar negando sem falar para ele por que você tá negando. Não tem como, né? Uma relação tem que ser baseada na confiança. Então não dá para fazer sozinha. O marido tem que saber que ele está participando junto, mesmo que ele não se envolva muito. Ah, não, faz aí, eu não quero saber. Pronto, já é um caminho. Aí vamos para a outra parte, né? Os casos que então o marido aceita, só que não quer saber de nada. Ah, não quero saber, faz você aí, só me fala. Só que o que acontece com esses maridos? Eles reclamam, e eles reclamam muito. Aí diz, ai meu Deus, por quê? Tá demorando. Aí, também era melhor fazer isso aqui, melhor porque só tem uma relação no mês. Não é assim, mas, né? Os homens gostam, tem alguns que gostam de exagerar, né? Mas tá vendo? Demora muito. E não sei o quê. Pronto, cada caso é um caso. Tem uns casos de pós-pílula que às vezes a abstinência precisa ser um pouco maior devido ao ciclo não estar regulado, mas isso também não são todas. São algumas que eu brinco que são as sorteadas que o ciclo fica bagunçado até o ciclo ficar regular, né? Isso pode demorar um tempo. Mas pronto. O que faz com o marido reclamão? Primeiro, não liga para a reclamação dele. Deixa ele reclamar, sorria, né? Sai de perto, né? Tem mulher que é um temperamento mais explosivo, já quer responder. Sai de perto, vai tomar uma água, vai guardar uma roupa, vai fazer qualquer coisa em outro lugar, respira, reza uma Ave Maria, entrega na mão de Deus e volta, sorria, dá um beijinho nele, fala, também te amo, meu amor, e pronto. É uma luta, é claro, é ruim, difícil, é muito difícil, mas deixa reclamar. Por quê? E aí agora entra a parte das mulheres, que elas não ficam só na boa, não. Porque eu falo para todas as usuárias eu falo, olha, vocês estão na regra ápice, ou então vocês estão na regra 2, que é quando pode ter relação, né? Essas duas regras que pode ter relação. Aproveitem essa regra. Não fique esperando ele vir atrás, vá você atrás dele, ou então dê o sinal, não precisa, homem não precisa de muito, né? Só dá um cutucãozinho neles aí que eles já sabem que tá para jogo. Aproveitem. E aí, isso eu falo muito para elas, olha, o marido não tá ali, tá meio reclamando, que tá difícil, que tá demorando, não sei. Quando pode, aproveitem. E aí, fale para ele, olha, né, hoje tá disponível, hoje vamos, enfim. Aí, seja criativa, aí do jeito que vocês quiserem. Por quê? Vocês, aproveitando os dias que podem, quando chegar o dia que não pode, ele vai saber esperar. E isso é uma transformação, assim, realmente, é 180 graus, né? Tá indo para um lado, vai para o outro. Literalmente. Porque o homem entende que ele vai ter vantagens em esperar, sabe? Então é isso que eu falo para elas. Recompense o teu marido. Recompense a espera dele. E claro, né? Não é só o marido. Parece que, né, do jeito que a gente fala, parece que é horrível para as mulheres, né? Que, não, Deus me livre. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer para eles. Claro que não. Muito pelo contrário. Principalmente as mulheres que saíram da pílula, elas descobrem que elas têm desejo também. E aí, claro, né? Não é só o marido que aproveita, a mulher também aproveita. Claro, às vezes a gente tem a relação nossa com a relação sexual é diferente do que os homens. Mas mesmo assim, nós também temos vontade, nós também aproveitamos, nós também curtimos isso. Então, às vezes a gente tá cansado, tá com preguiça, tá com sono, com criança pequena, tá uma loucura. Mas fazer esse esforço, tanto para nós quanto para eles, só vai melhorar ainda mais a relação do casal, né? Então, a gente consegue, assim, com esses pequenos coisinhos, né, com esses pequenos passinhos ali, e trazendo o marido para perto. E o método Billings é um caminho de conversão para eles, inclusive, e inclusive para esses casos
que eles estão afastados de Deus, né? Afastados da igreja, não querem saber de nada. Quando ele pelo menos decidir fazer, não, tudo bem, então vamos fazer isso aí, mas é você que se vire. Pronto, tudo bem, amém, glória a Deus e vamos lá, né? Se dedique, estude, recompense-o, né? Não vai ter que esperar, tudo bem, ele, né? Espera lá meio bravo, meio chateado, reclamando. Pronto, quando puder, né? Faz uma surpresa, né? Brinca com ele, fala, olha, né? Enfim, né? Seja criativa aí, faz, né? Uma surpresa, manda uma mensagem, né? Falando, né? Aquelas brincadeirinhas, né? Hoje tem. Por quê? Porque aí ele vai já criar expectativa, ele já vai se empolgar, ele vai. E aí pronto, mau humor, não há mau humor que resista à mulher quando ela demonstra, então. Porque muitas vezes o fato do homem, assim, falar, porque não sei o quê, porque ela não quer, ou então a mulher, porque ela não ela até quer, mas ela não demonstra, né? E a gente fica querendo que o marido adivinhe, né, as coisas. E não existe adivinhar. A gente tem que falar. E não há nenhum problema em falar, né? Ou pelo menos dar a entender. Eles vão ficar felizes, vão ficar contentes e tudo vai fluir. E aí sim, o casal vai viver o método Billings, que é o método do casal, não é só de um, não tem como fazer sozinha. Mas esse é um caminho aí, né? E o caminho da oração, da fé, e pedir a Deus, né, essa graça, pedir a Deus aqui, te ajude, né? Te ajude a melhorar, te ajude a crescer também. E aí, um último caso que também, bem rapidinho, que acontece no caminho? Aí o casal não queria ter filhos, né? A mulher não queria de jeito nenhum, e ela começa a ver, não, peraí, agora eu quero mais, eu quero ter mais filhos. Porque também, mesma coisa, eu me converti, aí descobri que os filhos são dons de Deus, são heranças do Senhor, e eu quero, né, ter mais filhos, e aí o marido não quer. O que é que eu faço? O caminho vai mais ou menos por esse também. Oração, confiança, não reclamar, não ficar jogando na cara, ou não ficar brigando, nada disso. Mas mostrar para ele com as atitudes que ter filho é bom, que ter filho Deus assim quis, né? E se for da vontade de Deus, ter mais filhos. Porque homens, muitas vezes, eles se preocupam com a parte financeira, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, é bom que seja assim mesmo, é bom que eles se preocupem. Mas a gente ajudá-los a ver também um outro lado. E aí não reclamar, porque nada adianta, você quer ter mais filho, mas reclama dos filhos que você tem, né? E olha, um outro testemunho também, meu, eu tinha, desde que a Olivia nasceu, eu queria ter, né, descobri que eu nasci para ser mãe, queria ter mais filhos, e aí no começo, quando ela era pequenininha, que dava trabalho, acordava de noite, tudo, ele reclamava, né, meu marido reclamava, que dava muito trabalho, que era muito cansativo, aí via os filhos dos vizinhos tudo brigando, e ele falava, não, porque não sei, porque é muito ruim ter 2 filhos, porque eles brigam demais, não sei o quê, e eu só ria e falava assim, tá bom, meu amor, tá bom, tá bom. Nunca bati boca com ele com relação a isso, só que eu falava pra ele, mas meu, não tem problema, pra mim tá tudo bem, tudo isso. E aí, mas assim, ele reclamava, então, que não queria, ele falava que não queria, mas se viesse, ele ia querer também. Mas assim, eu nunca reclamei, né? Eu não ficava falando assim, porque é muito difícil, porque minha filha não sei o quê, porque a gente faz essas coisas, a gente ama com todo o amor do mundo, mas a gente reclama sim dos filhos. Da bagunça, de dormir pouco, tudo isso, a gente reclama. E aí eu não fazia isso. E aí, aos poucos, ele foi assim, foi entrando no coração dele também isso, e hoje ele também quer, né? Ele também deseja ter mais filhos, né? Estamos nessa luta aí, mas a mudança dele também passou pelo fato de eu não reclamar. E aí, claro, né? Deus providencia tudo que nós precisamos. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. E espero que, né, que ajude aí alguns casais, algumas mulheres, né? Tem muito testemunho bonito, assim, de transformação e de conversão dos maridos por causa da conversão das mulheres, né? Da mudança que as mulheres passaram, que passa pelo método Billings, que por isso que eu sou apaixonada no método. Esse foi o vídeo, fiquem com Deus, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, né? Tudo que a gente já sabe que tem que fazer. E fiquem comigo, porque eu estou mobilizando vidas. Um beijo, até a próxima. Tchau!